Jesus agiu forte, jovem curado de bexiga neurogênica, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol já começava a se pôr, e o ar trazia aquele cheiro de terra molhada, pois havia chovido um pouco mais cedo. A igreja estava cheia, como sempre, com os irmãos reunidos para mais um culto de oração. Entre eles estava o irmão Lucas, um jovem de 23 anos, que há quase 2 anos enfrentava uma luta silenciosa e dolorosa. Ele não falava muito sobre seu problema, mas quem o conhecia de perto sabia que sua vida havia mudado completamente depois de um acidente de carro que, à primeira vista, não parecia tão grave. Porém, as consequências foram profundas e, com o tempo, se tornaram um fardo quase insuportável. Tudo começou em uma noite de sexta-feira, quando Lucas voltava do trabalho. Ele era mecânico e adorava seu ofício, mas naquela noite, um motorista bêbado invadiu a contramão e colidiu frontalmente com seu carro. O impacto foi tão forte que o airbag explodiu em seu rosto, e seu corpo foi jogado para frente e para trás com violência. Ele acordou no hospital dias depois com dores por todo o corpo, mas o pior ainda estava por vir. Os médicos explicaram que, além das fraturas e dos cortes, sua coluna havia sofrido um trauma severo, e embora ele pudesse andar depois de meses de fisioterapia, algo não estava certo. Ele começara a perder o controle da bexiga. No começo, eram apenas pequenos escapes, mas com o tempo, a situação piorou. Os exames confirmaram o que os médicos suspeitavam. Lucas havia desenvolvido uma condição chamada bexiga neurogênica, causada por danos nos nervos que controlam a bexiga. Isso significava que ele não conseguia mais sentir quando ela estava cheia, nem controlá-la direito. Ele passava por momentos de extrema humilhação, molhando as calças sem perceber, muitas vezes em público. As pessoas olhavam, cochichavam, e embora ninguém o julgasse abertamente, ele sentia o peso do constrangimento. Pior ainda era a dor constante, as infecções urinárias recorrentes e a sensação de que seu corpo o traía a cada dia. Lucas era um jovem cheio de fé. Desde criança ele frequentava a Congregação Cristã no Brasil, e seu coração sempre esteve voltado para o Senhor. Mas aquela prova era diferente de tudo que ele já havia enfrentado. Ele orava todos os dias pedindo cura, pedindo força, mas as coisas só pareciam piorar. Os médicos falavam em cateterismo permanente e em cirurgias arriscadas, em medicamentos que tinham efeitos colaterais terríveis. Sua mãe, Irmã Maria, chorava em silêncio, vendo o filho, antes tão ativo e alegre, agora envergonhado e isolado. Seu pai, Irmão João, um homem de poucas palavras, mas de muita fé, só dizia: "Confia no Senhor, filho. Ele não nos desampara." Uma noite, depois de mais um dia difícil, Lucas se ajoelhou ao lado de sua cama e derramou sua alma diante de Deus. "Senhor, até quando?" ele perguntou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não aguento mais essa vergonha, essa dor. Eu quero servir a Ti, quero cantar nos cultos, quero trabalhar sem medo. Mas como? Eu me sinto sujo, inútil. Se é da Tua vontade, me cura, Senhor. Mas se não for, me dá força para suportar." Ele ficou ali por muito tempo, chorando, até que uma paz estranha encheu seu coração. Não era a cura, não era a resposta que ele queria, mas era algo que o fazia se sentir menos sozinho. No domingo seguinte, durante o culto, o irmão mais velho fez uma oração especial pelos enfermos. Quando ele mencionou aqueles que sofrem em silêncio, com dores que ninguém vê, Lucas sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. Os irmãos começaram a orar em voz alta e, de repente, uma irmã que estava atrás dele colocou a mão em seu ombro e começou a clamar: "Senhor Jesus, tem misericórdia deste jovem. Tu és o médico dos médicos, cura-o, Senhor." Lucas sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica tivesse passado por ele. Ele não disse nada, mas dentro dele, algo mudou. Nos dias que seguiram, Lucas continuou com suas rotinas, mas algo era diferente. Ele ainda tinha os mesmos problemas, mas a desesperança que antes o consumia havia diminuído. Ele começou a frequentar mais os cultos, a participar das orações, a buscar a presença de Deus com mais intensidade. Sua mãe notou a mudança e certa noite disse: "Filho, eu vejo que você está diferente. Não é que a dor acabou, mas é como se você estivesse mais leve." Lucas sorriu e respondeu: "É, mãe. Eu não sei explicar, mas sinto que Deus está fazendo alguma coisa. Talvez não seja do jeito que eu quero, mas Ele está agindo." Uma semana depois, durante uma reunião de oração na casa de um irmão, Lucas foi convidado a dar seu testemunho. Ele hesitou, mas sentiu que deveria falar. Com a voz trêmula, começou a contar sua luta, suas dores, suas vergonhas. Os irmãos ouviram em silêncio, alguns chorando. Quando ele terminou, o irmão que liderava a reunião pediu que todos se ajoelhassem e orassem por ele.
Mãos foram colocadas sobre sua cabeça, e os irmãos começaram a clamar a Deus com fé. Uma irmã, em especial, orou com tanta unção que suas palavras pareciam sair direto do coração. Pai Celestial, Tu que conheces todas as coisas, sabe o que este jovem tem passado. Tu que saraste os cegos, os coxos, os leprosos, sara também o irmão Lucas. Não há impossível para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. Restaura seu corpo, devolve-lhe a saúde, para que ele possa Te louvar com alegria. Lucas sentiu, naquele momento, uma presença tão forte que seus joelhos tremiam. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse ali, envolto naqueles irmãos, intercedendo por ele. Ele não viu luzes, não ouviu vozes, mas sentiu uma certeza no coração: Deus havia ouvido. Quando a oração terminou, ele se levantou com lágrimas nos olhos, mas também com uma esperança que não sentia há muito tempo. Nos dias seguintes, algo inesperado começou a acontecer. Lucas notou que aos poucos estava recuperando a sensibilidade. No começo eram apenas pequenos sinais, uma leve pressão quando a bexiga estava cheia, um controle um pouco melhor. Ele não falou nada para ninguém, com medo de se iludir, mas continuou orando e agradecendo a Deus por cada pequena melhora. Uma manhã, uma semana depois daquela reunião de oração, ele acordou e percebeu que pela primeira vez em quase 2 anos, não havia tido nenhum escape durante a noite. Ele foi ao banheiro e, para sua surpresa, conseguiu urinar normalmente, sem dor, sem dificuldade. Seu coração bateu forte. Seria possível? Ele não ousou acreditar ainda, mas uma alegria começava a nascer dentro dele. Os dias se passaram, e as melhoras continuaram. Lucas voltou ao médico, que depois de novos exames, ficou surpreso. Não entendo, disse o doutor, olhando para os resultados. Seus nervos estão respondendo melhor, a função da bexiga está normalizando. Isso não é comum em casos como o seu. Lucas sorriu e respondeu: Doutor, Deus é quem cura. Os médicos tratam, mas a cura vem dele. O médico, embora não fosse crente, balançou a cabeça, admirado. Bem, continue fazendo o que estiver fazendo, porque está dando certo. A notícia se espalhou entre os irmãos, e a alegria foi grande. No próximo culto de ação de graças, Lucas subiu ao púlpito para dar seu testemunho completo. Com a voz firme e os olhos brilhando, ele contou tudo. O acidente, a dor, a vergonha, as orações, a fé que quase se apagou, mas que Deus reacendeu. Ele falou daquela noite de oração, da certeza que sentiu no coração, das melhoras graduais e finalmente da cura completa. Irmãos, ele disse: eu não merecia isso. Eu não era melhor que ninguém, não tinha mais fé que ninguém. Mas Deus, em sua misericórdia, olhou para mim e me curou. Não foi pelos meus méritos, mas pela sua graça. Eu só posso dizer uma coisa: a Deus toda a glória. Os irmãos choravam, alguns de alegria, outros de gratidão. O irmão mais velho, emocionado, levantou as mãos e disse: Glória a Deus! Este é mais um sinal de que nosso Senhor é vivo, que Ele ouve nossas orações, que Ele age em nosso favor. Que este testemunho fortaleça a fé de cada um de nós, para que nas nossas lutas, possamos confiar que Deus está no controle. Nos meses que se seguiram, Lucas voltou à sua vida normal, mas agora com um propósito ainda maior. Ele se tornou mais ativo na igreja, visitando os enfermos, orando pelos que passavam por provas, sempre compartilhando a esperança que Deus havia colocado em seu coração. Sua família, que já era temente a Deus, se aproximou ainda mais do Senhor, vendo de perto seu poder e sua fidelidade. Hoje, quando Lucas olha para trás, ele não vê apenas a cura física, mas uma transformação muito maior. Ele aprendeu que mesmo nos momentos mais escuros, Deus está presente. Que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não vemos o caminho. Que as provas não são para nos destruir, mas para nos aproximar do Pai. E acima de tudo, ele sabe que sua cura não foi apenas para seu bem, mas para que muitos outros possam crer. Que este testemunho seja uma bênção para todos que o lerem. Que aqueles que estão passando por lutas semelhantes possam se apegar à esperança de que Deus ouve, Deus vê, e Deus age no tempo certo. Que nossa fé seja fortalecida não em nossas forças, mas na certeza de que nosso Deus é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Lucas nunca esqueceu a noite em que, depois de meses de oração, sentiu o corpo responder de maneira sobrenatural. Ele estava deitado em sua cama já tarde, quando um calor estranho começou a percorrer suas pernas, como se uma corrente de vida estivesse sendo restaurada. Assustado, ele tentou se mover e, pela primeira vez em anos, sentiu os dedos dos pés mexerem levemente. Não era um espasmo, não era uma ilusão, era real. Ele chorou ali mesmo, sozinho no quarto, e começou a louvar a Deus em voz baixa, com lágrimas caindo sobre o travesseiro.
Senhor, eu não mereço isso, mas te agradeço. Eu não entendo, mas te louvo. Aquela foi a primeira de muitas noites em que ele experimentaria a fidelidade de Deus de maneira tangível. No dia seguinte, ele chegou cedo à igreja, antes mesmo do culto começar. O irmão que abria as portas o viu entrando com um sorriso que não cabia no rosto. O que foi, Lucas? Parece que você viu um anjo, brincou o irmão. Lucas, sem conseguir conter a emoção, contou tudo, desde o diagnóstico até aquela noite. O irmão, um homem de poucas palavras mas de muita fé, simplesmente abaixou a cabeça e disse: Glória a Deus. Isso não é surpresa para ele. Ele só estava esperando o momento certo para mostrar seu poder. Aquela frase marcou Lucas para sempre. Não era sobre o tempo dele, mas sobre o tempo de Deus. Nos cultos seguintes, Lucas começou a compartilhar seu testemunho aos poucos. Não de forma ostentosa, mas com humildade, sempre dando glória a Deus. Muitas vezes ele era interrompido por irmãos que choravam, porque também estavam passando por provas semelhantes, doenças crônicas, dores sem diagnóstico, filhos enfermos. Uma irmã, dona de casa, se aproximou dele após um culto e disse: Lucas, meu marido está com um problema nos rins há anos. Os médicos dizem que não tem jeito. Você acha que Deus pode curar ele também? Lucas olhou nos olhos dela, lembrava bem da própria dúvida, e respondeu: Irmã, se Deus curou um homem que não merecia, como eu, ele pode curar seu marido. Não é questão de merecimento, é questão de fé e da vontade dele. Vamos orar juntos? E eles oraram. Não uma vez, mas muitas. Lucas passou a visitar aquele casal em casa, e juntos eles clamavam a Deus. Não era uma oração cheia de palavras bonitas, mas de gemidos, de lágrimas, de uma fé que mesmo pequena, era sincera. Até que 3 meses depois, o marido da irmã foi ao médico para mais um exame de rotina. O resultado veio. Os rins, que estavam em estágio avançado de falência, estavam funcionando normalmente. Os médicos não tinham explicação. A irmã ligou para Lucas chorando. Ele é o mesmo Deus que te curou. E Lucas, do outro lado da linha, só conseguia repetir: sim, irmã, é o mesmo Deus. Sempre foi. Mas nem tudo foram milhares de curas instantâneas. Havia dias em que Lucas ainda sentia dores, não da bexiga, mas de outras lutas, cansaço, desânimo, a pressão de ser um exemplo para os outros. Uma vez, depois de um culto em que ele havia compartilhado seu testemunho, um jovem se aproximou e disse, com amargura: Eu oro há anos pela minha mãe, e nada acontece. Por que Deus te ouviu e não me ouve? Lucas sentiu o peso daquela pergunta. Ele não tinha uma resposta pronta, mas se lembrou das palavras de um ancião da igreja: a fé não é uma moeda de troca com Deus. Não é eu oro, ele me dá. Às vezes a resposta é espere. Às vezes é confie. E às vezes a cura que ele quer dar é no coração, não no corpo. Então, Lucas colocou a mão no ombro daquele jovem e disse: Irmão, eu não sei por que Deus age de uma forma com uns e de outra com outros. Mas eu sei que ele não erra. Minha cura não foi porque eu era mais santo ou porque orei mais. Foi pela misericórdia dele. E se sua mãe ainda não foi curada, não é porque Deus não a ama. Talvez ele esteja preparando algo que nós ainda não vemos. Vamos orar juntos? E ali mesmo, no pátio da igreja, eles se ajoelharam. Não foi uma oração de 5 minutos, mas de quase 1 hora, com Lucas compartilhando passagens da Bíblia, o jovem desabafando e os dois clamando juntos. No final, o jovem se levantou com os olhos vermelhos, mas com uma paz que não tinha antes. Obrigado, irmão. Eu ainda não entendo, mas vou confiar. Esses momentos ensinaram a Lucas que a cura física era apenas uma parte do que Deus havia feito em sua vida. O maior milagre era a transformação interior, a paciência que ele não tinha antes, a compaixão pelos que sofrem, a certeza de que, mesmo quando as coisas não acontecem como pedimos, Deus está no controle. Ele passou a entender que às vezes o não de Deus é uma proteção, e o espere é um preparo. Um dia, durante uma reunião de oração, um ancião da igreja pediu para que Lucas lesse Salmo 103. Quando ele chegou ao versículo 3, ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, ele parou. Não porque não conhecia o versículo, mas porque pela primeira vez entendeu todas daquele texto. Não era só sobre doenças físicas. Era sobre o coração quebrantado, a alma ferida, o espírito abatido. Deus não cura apenas o corpo, ele restaura a pessoa por completo. Aquela revelação mudou a forma como Lucas orava. Agora, quando alguém pedia oração por uma doença, ele também orava pela paz, pela fé, pela família daquele irmão. Porque Deus não olha só para a enfermidade, ele olha para a pessoa. Com o tempo, Lucas começou a ser convidado para compartilhar seu testemunho em outras congregações.
Não como um pregador, mas como um irmão que havia experimentado a fidelidade de Deus. Em uma dessas viagens, ele conheceu um casal cuja filha de 7 anos estava paralítica desde nascença. Os médicos diziam que nunca andaria. Quando Lucas entrou na casa deles, a menina estava sentada em uma cadeira de rodas com um sorriso tímido. O pai, com voz embargada, perguntou: Irmão, você acha que Deus pode fazer algo por ela? Lucas se ajoelhou na frente da cadeira, olhou para a menina e disse: Princípio, você sabe quem é Jesus? Ela balançou a cabeça. Ele é o Deus que faz milagres. Você quer que a gente peça a ele para te ajudar a andar? A menina sorriu e disse: Sim. Eles oraram. Não foi uma oração longa, mas cheia de fé. Lucas segurou as mãos da menina e disse: Senhor, tu és o mesmo Deus que abriu os olhos do cego, que fez o coxo andar. Se for da tua vontade, toca nesta criança. Mas, acima de tudo, dá a ela e a esta família a certeza de que tu a amas, não importa o que aconteça. Quando terminaram, Lucas se levantou e, sem pensar muito, estendeu as mãos para a menina. Vem, princípio. Vamos tentar. Ela hesitou, mas então colocou as mãos nas dele e, com um esforço trêmulo, tentou se levantar. Os pais segurarão o fôlego. E então, passo após passo, cambaleante, mas firme, a menina deu 3 passos até cair nos braços do pai. A casa inteira explodiu em choros e louvores. Não foi uma cura completa naquele momento, mas foi um início. Um sinal de que Deus estava agindo. Nos meses seguintes, Princípio começou a fazer fisioterapia e, pouco a pouco, ganhou mais força nas pernas. Os médicos ficaram perplexos. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas Lucas e aquela família sabiam a verdade, não era medicina, era Deus. Hoje Princípio anda, corre e brinca, e toda vez que vê Lucas, ela corre até ele e abraça suas pernas, dizendo: Obrigado por orar por mim. E Lucas, com os olhos cheios d'água, responde: Não foi eu, Princípio. Foi Jesus. Sempre Jesus. Mas nem todos os casos tinham um final tão visível. Havia irmãos que oravam por anos e não viam a cura chegar. Lucas aprendeu que nessas horas a maior prova de fé não é a alegria pela resposta, mas a confiança mesmo na ausência dela. Ele se lembrava de um irmão mais velho, que lutava contra um câncer há décadas. Sempre sorridente, sempre animando os outros, mesmo quando a dor era insuportável. Um dia, Lucas lhe perguntou: Irmão João, o senhor nunca fica desanimado? O velho sorriu e respondeu: Desanimado às vezes, mas desistir, jamais. Porque eu sei que se Deus não me curar aqui, Ele me levará para um lugar onde não haverá mais dor. E isso já é vitória. Aquela resposta ficou gravada no coração de Lucas. A cura não é sempre a libertação do sofrimento, às vezes, é a força para suportá-lo com esperança. Com o passar dos anos, Lucas se tornou um homem de oração. Não daqueles que oram só nos cultos, mas daqueles que vivem em constante diálogo com Deus. Ele aprenderá que a oração não é só pedir, mas agradecer, adorar, ouvir. Muitas vezes ele acordava de madrugada com um nome na mente, algum irmão que estava passando por uma prova, andava pela casa orando por aquela pessoa, sem nem saber direito o que estava acontecendo. Depois descobria que naquela mesma hora, aquele irmão estava em uma situação crítica, e a oração de Lucas havia sido uma âncora. Uma vez, ele sonhou com um irmão da igreja que morava em outra cidade. No sonho, via aquele irmão chorando, com as mãos levantadas, como se estivesse clamando por algo. Lucas acordou assustado e começou a orar. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação. O irmão havia sido demitido do trabalho, e a família estava desesperada. Irmão, eu não sei o que fazer, disse o homem ao telefone, com a voz quebrada. Lucas contou do sonho e disse: Deus não te abandonou. Ele está te vendo. Vamos jejuar e orar juntos esta semana. 3 dias depois, o irmão ligou de volta. Lucas, uma empresa me chamou hoje. O salário é melhor, e fica mais perto de casa. Deus proveu. Mais uma vez, Lucas viu que Deus não só ouve, como age, e muitas vezes de maneiras que não esperamos. Mas nem tudo eram vitórias fáceis. Havia dias em que Lucas sentia o peso da responsabilidade. Será que estou fazendo o suficiente? Será que minha fé é forte o bastante? Ele se lembrava das palavras de um ancião. A fé não é sobre a gente ser forte, Lucas. É sobre a gente confiar em quem é forte por nós. E isso o acalmava. Ele não precisava ter todas as respostas. Só precisava confiar em quem as tinha. Um dos momentos mais marcantes foi quando ele visitou um irmão que estava prestes a desistir da fé. O homem, depois de anos de oração por um filho rebelde, havia chegado ao limite. Já não aguento mais, irmão. Orei, jejuei, chorei, e nada muda. Para que servir a Deus se ele não me ouve? Lucas sentou-se ao lado dele e, em silêncio, abriu a Bíblia em Lucas 15 e a parábola do filho pródigo.
Irmão disse: Deus ouve sim. Mas às vezes a resposta é espere. Às vezes, Ele está trabalhando no coração da pessoa de um jeito que a gente não vê. Seu filho pode estar longe agora, mas Deus está mais perto dele do que você imagina. Não desista. Continue orando. Não por obrigação, mas por amor. O irmão chorou, e Lucas orou com ele. Não foi uma oração de 5 minutos, mas de quase 1 hora, até que o irmão, exausto, disse: Vou continuar. Não por mim, mas porque eu confio em Deus. Meses depois, Kelly filho voltou para casa. Não da forma dramática que muitos imaginam, mas de maneira simples. Um dia, ele simplesmente apareceu no culto, sentou-se ao lado do pai e depois do culto, pediu perdão. O pai abraçou o filho e chorou não de alívio, mas de gratidão. Porque ele havia aprendido que a fidelidade de Deus não se mede pelo tempo que ele leva para responder, mas pela certeza de que ele nunca nos abandona. Lucas também aprendeu que os milagres não são só coisas grandiosas como curas ou livramentos. Às vezes, o milagre é a paz no meio da tempestade. Como aquela irmã que, depois de perder o marido em um acidente, continuou firme na fé, criando os filhos sozinha, sempre sorrindo, sempre servindo na igreja. Ou aquele jovem que, depois de anos viciado em drogas, se entregou a Deus e hoje é um obreiro dedicado. Ou até mesmo aquele casal que, depois de anos sem filhos, adotou 3 crianças e as criou no caminho do Senhor. Para Lucas, esses eram os maiores milagres: vidas transformadas, corações restaurados, famílias reunidas no amor de Cristo. Hoje, quando alguém pergunta a Lucas como ele mantém a fé tão firme, ele responde com um sorriso: Não sou eu que mantenho minha fé firme. É Deus que me mantém firme na fé. Eu só escolho confiar, mesmo quando não entendo. Ele conta que às vezes ainda sente medo, ainda tem dúvidas, ainda chora. Mas no fundo, sabe que Deus está no controle. Se Ele curou minha bexiga, se Ele já me livrou de tantas coisas, por que duvidar que Ele não vai me sustentar até o fim? E assim, Lucas segue sua jornada, não como um herói, mas como um servo. Não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que conhece aquele que as tem. Ele ainda visita os enfermos, ainda ora pelos que sofrem, ainda compartilha seu testemunho. Não para ser admirado, mas para que outros possam conhecer o Deus que mudou sua vida. Porque no final das contas a história não é sobre Lucas. É sobre Jesus. Sempre foi. Sempre será. Que este testemunho não seja apenas uma história para ser lida, mas um lembrete de que Deus ainda age. Que Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma. Que mesmo quando não vemos a resposta, Ele está trabalhando. Que mesmo quando a dor parece insuportável, sua graça é suficiente. Que no silêncio Ele fala. Que na escuridão Ele é luz. Que em meio às lágrimas Ele enxuga nossos rostos e nos diz: confie em mim. E que nós, como Lucas, possamos dizer com o coração cheio de gratidão: Senhor, eu não merecia, mas Tu me deste. Eu não entendia, mas Tu me ensinaste. Eu fraquejava, mas Tu me sustentaste. E por isso, hoje e sempre, eu Te louvo. Porque Tu és bom. Porque Tu és fiel. Porque Jesus agiu forte e ainda age. Amém.